Bom dia, nessa aula vamos dar continuidade à resposta em frequência. E o material corresponde ao capítulo 9 do livro. Para essa aula, a gente considera já conhecido a análise de circuito, modelo AC do transistor MOS, amplificadores MOS básicos e a resposta em frequência dos circuitos. E a gente vai ver então a resposta em frequência dos amplificadores fonte comum, gate comum, dreno comum e cascode. E aqui a gente tem então as principais equações. Temos aqui o amplificador fonte comum. Lembrando que para respostas em baixas frequências, os capacitores de acoplamento é que vão determinar o comportamento do circuito. E para altas frequências, as capacitâncias internas ou capacitâncias parasitas do transistor é que vão determinar o comportamento. Assim sendo, vamos considerar esses capacitores de acoplamento aqui como sendo curto-circuitados. E vamos substituir o transistor pelo seu modelo AC e considerar o modelo AC do circuito como um todo aqui. Então a gente cai nessa situação que está aqui. Bom, de novo, o modelo está aqui. E na entrada nós temos aqui um divisor Thevenin. Então vamos colocar a resistência Thevenin equivalente e a tensão Thevenin equivalente. E para o lado da saída nós temos essas três resistências em paralelo. Vamos substituir por uma só equivalente. Bom, esse circuito que está aqui tem um capacitor CGD que liga o lado da entrada, o lado do gate, ao lado da saída, que é o lado do dreno. O ideal seria se a gente pudesse separar os dois, como está aqui. Na verdade, dá para separar, se a gente usar o teorema de Miller. Então, esse CGD vai se dividir em dois. Uma parte vira o C1 e uma parte vira o C2. Lá da expressão de o efeito Miller, a gente tem que a admitância 1 corresponde à admitância multiplicado por 1 menos o ganho. Bom, o ganho a gente tira daqui. A tensão de saída é menos GM VGS vezes o RL'. Em outras palavras, o K, então, é menos GMRL. Substituindo na expressão para C1, a gente tem C1 igual a CGD, lembrando que CGD era o capacitor que estava aqui, vezes 1 menos 1 GM vezes RL, quer dizer, 1 mais GM RL. E para o lado da saída C2, a gente tem essa expressão para C2. Assim sendo, nós temos para o lado da entrada um polo, dado então por C1 mais CGS vezes a resistência. E para o lado da saída, um outro polo, que está aqui. Bom, usualmente, esse polo 2 está numa frequência muito maior que o polo 1. Então, o polo 1 acaba sendo o polo dominante. Mas voltando aqui, na hora que nós substituímos C1 nessa expressão, resultou nessa expressão como um todo aqui. Esse 1 mais GMRL é o fator Miller, o ganho Miller, que nós vamos usar mais tarde. Mais tarde eu volto para a gente comentar sobre isso daqui. No momento, vamos jogar alguns valores só para a gente comparar. Então, tendo esses valores de um circuito, na hora que a gente joga nas duas expressões, nós temos para o polo 1, 181 MHz, e para o polo 2, 523, que é quase 3 vezes maior. Como não chega a ser 4 vezes maior, a gente pode usar, então, aquela expressão de aproximação para ver qual que seria o valor mais correto. E a hora que a gente joga nessa expressão, a gente obtém, então, 171 MHz.
Mas, de qualquer modo, vamos guardar esse valor aqui, 181,9 MHz. Vamos fazer a análise do mesmo circuito agora, só que pelo modo do circuito aberto. Lembrando que para fazer pelo circuito aberto, a gente considera um capacitor por vez, e quando a gente estiver considerando esse capacitor, os demais deixam de existir na análise. Então vamos fazer a análise inicialmente para o CGD. Eu tiro o CGD e quero determinar quanto que CGD enxerga de resistência. Para isso, a gente usa o efeito ohmímetro. Isto é, a gente aplica uma tensão e vê quanto que circula de corrente. Portanto, Vx por Ix é o RGD. Então, vamos equacionar. Na entrada, VGS dividido por essa resistência nos dá a corrente. Está aqui. Pelo lado da saída, Ix é a corrente que passa aqui, GMVGS, mais a corrente que passa em RL. E essa corrente que passa em RL é VGS, que é essa tensão, somado com essa tensão, resultando na tensão de dreno. Dividido por RL, nos dá a corrente, que é o que está aqui. Então, fazendo a substituição de X nessa expressão, fazendo a substituição de VGS desta expressão nessa expressão, a gente pode tirar a razão de Vx por Ix, que resulta nessa expressão. Então, a primeira constante de tempo, TGD, é dado por essa expressão. Vamos ver agora o segundo capacitor, CGS. Na hora que a gente vai analisar o CGS, a gente tira os demais capacitores. Quer dizer, na hora que eu tiro, então essa parte de saída desacopla aqui. Então, o CGS enxerga só Rsig, como está aqui. E o CL vai enxergar apenas RL, porque a hora que nós tiramos esse capacitor e zeramos a fonte independente, a gente tem zero aqui, portanto, 0 vezes GM nos dá 0. Então, CL vai enxergar apenas RL. Juntando, então, os três, nós temos essa expressão, que, de certo modo, é bem parecido com a expressão obtida anteriormente usando o método de Miller. Observe que aqui aparece o ganho Miller, ou efeito Miller. Vamos pegar os mesmos valores que a gente tinha antes e jogar nessa expressão agora para ver quanto resulta. Observe que resulta em 135 MHz. Por Miller tinha resultado em 181. Então tem uma certa diferença. Como tem uma certa diferença, vamos fazer análise pelo método exato do circuito aqui. Bom, a corrente que passa de gate para dreno é VGS, que é a tensão aqui, menos VD, vezes SCGD, que está aqui. Ou seja, a corrente que chega aqui é o GMVGS que sai, mais VO por RL' que sai, mais VO SCL, que também passa pelo capacitor. Então, manuseando essa expressão, a gente tem VGS. Muito bem. Pelo lado da entrada, a gente tem que esta tensão, Vsig, corresponde à queda aqui, que é Vsig, II vezes Rsig, mais a tensão VGS, que temos aqui. Essa corrente de entrada, II, uma parte dela desce, que seria S, CGS, VGS, e a outra parte vem para o dreno, que seria VGS menos VO multiplicado por SCGD. Muito bem. Juntando estas duas expressões, temos essa expressão. E a hora que a gente substitui VGS nessa expressão, a gente pode tirar VO
por Vsig, que após um certo manuseio cai nessa expressão longa que está aqui. Nessa expressão longa, a gente tem um termo 1, um termo com S e um termo com S quadrado. E no lado de cima, a gente tem um zero, que a gente pode tirar diretamente. Está aqui. GM por CGD. De qualquer modo, no denominador, a gente pode fazer uma aproximação. Se tivéssemos essas expressões para os dois polos, e trabalhando nessa expressão, a gente obteria isso que está aqui. Bom, se por acaso o segundo polo estiver bem distante do primeiro, a gente pode fazer uma certa aproximação. E essa expressão que está aqui resulta nesta, o que vai facilitar muito para a gente. Veja, então nós teremos que está aqui S relacionado ao primeiro polo, que é o S relacionado ao primeiro polo, e depois os outros dois polos. Assim sendo, a gente pode então tirar o valor do primeiro polo, que eu só busquei o que está aqui, e sabendo o primeiro polo, a gente tira o segundo, cuja expressão também está aqui. Esta é a expressão do primeiro e do segundo polo para o método exato. Então, o valor que a gente vai obter aqui é um valor muito mais próximo da realidade do que os métodos anteriores, que seria o método de Miller e o método do capacitor aberto. Se a gente joga os mesmos valores anteriores nessas expressões, nós vamos observar que o polo dominante está em 143 MHz, e lembrando que pelo método capacitor aberto era 135 e pelo método Miller era 181. Então a gente vê que pelo método capacitor aberto os valores são mais próximos. O segundo polo, de fato, está numa frequência muito mais alta, então valida aquela observação que a gente fez agora há pouco. E o zero está numa frequência muito mais alta ainda do que o segundo polo. Bom, vamos pegar agora a expressão que a gente tinha obtido originariamente e vamos ver o que acontece se a resistência da fonte for bem baixa, o Rsig for bem baixo. Então, se o Rsig for bem baixo, a gente mata, a gente elimina esse efeito Miller que está aqui, e ao mesmo tempo a gente elimina também esse efeito do quadrático que está aqui, do S ao quadrado. Então a expressão resume-se basicamente a esse componente que está aqui, aparecendo aqui. Ficou uma expressão bem mais simples. Nessa expressão simples, o polo dominante vai para 530 MHz. Então, se a gente conseguir fazer um valor de resistência de fonte pequeno, a gente elimina Miller. E a frequência que a gente estava tendo antes, em torno de seus 135, 143 MHz, sobe para 530. Então, uma maneira de eliminar, de matar o Miller, seria fazendo a resistência aqui bem baixa. Vamos ver agora o amplificador gate comum, que está aqui. Vamos fazer a primeira análise sem considerar a resistência de saída, só para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Bom, vamos observar que a fonte, o Rsig, estamos nesse ponto, e a gente enxerga um capacitor CGS para o terra e um sub-GM para o terra. Então a gente pode redesenhar dessa forma que está aqui. Para o lado da saída, a gente tem o RL ligado ao dreno, e o dreno também tem CGD ligado ao terra e CL ligado ao terra, que está aqui. E o outro lado da fonte de corrente está ligado no terra, também que está aqui.
Então a gente observa diretamente que os dois lados estão desvinculados. Isso é um bom sinal, significa que não tem efeito Miller aqui. Então a gente vai ter o primeiro polo dado por CGS e essas duas resistências em paralelo, que está aqui, e o RL com essas duas capacitâncias em paralelo, que está aqui. Bom, vamos agora repetir a análise, só que considerando a existência de R0. A gente pode observar que o mesmo circuito, a gente está trazendo ele para cá, e vamos observar o seguinte. Existe a resistência de entrada e essa resistência é SIG, ou seja, visto nesse ponto aqui. Isto é, a resistência que o capacitor CGS enxerga. Então, nós temos esses dois em paralelo. Que está aqui. Então, esses dois em paralelo formam o RGS, e o RGS vezes o CGS nos dá, então, a primeira parte. Mas, espera aí, esse Rin nós já tínhamos visto lá em amplificadores gate comum, que era dado, então, por essa expressão. Da mesma forma, pelo lado de saída, o CGD mais o CGL vão enxergar RL em paralelo com essa impedância de saída. E a gente também já havia visto, lá no amplificador gate comum, que a resistência de saída é dado por essa expressão. Então, substituindo esses dois aqui, nós temos substituindo esses dois nessas expressões do paralelo, a gente vai ter, então, a determinação do polo. Se a gente joga os valores anteriores, nós vamos ter que a frequência vai ser de 397 MHz. Só comparando que isso aqui está bem maior do que a gente tinha visto no fonte comum, que era em torno de 140 MHz. Então, de novo, é porque ele não sofre o efeito Miller. Vamos ver o amplificador cascode, que corresponde a um fonte comum seguido de um gate comum. Fazendo também pelo método capacitor aberto, a gente tem que, na hora de fazer análise desse capacitor, a gente elimina os demais. Então, este capacitor enxerga RSIG. Está aqui. O CGD, esse capacitor, na hora que a gente tira os outros, nós vamos ter essa expressão. Lembrando que ela já foi obtida anteriormente pelo fonte comum. A única diferença é que agora nós temos esse RD1, que é a resistência aqui, que seria o paralelo do R1 e a entrada do 2 aqui. Então, a saída do 1 e a entrada do 2, que estão em paralelo. E a gente já tinha visto que essa resistência de entrada lá do gate comum é dado por essa expressão aqui. Muito bem. Além disso, observe que esse CDB1 está desse dreno para o terra. E é a mesma coisa CGS2. Então, esses dois capacitores multiplicado pela resistência vista nesse ponto, que é o RD1, que a gente acabou de mostrar aqui. Além dessa, a gente tem aqui na saída do dreno para o terra, CGD2, também do dreno para o terra, CL, que estão aqui. Esses dois são multiplicados por RL e a resistência de saída daqui, que a gente também já tinha visto lá no fonte comum, perdão, no gate comum, que é dado por essa expressão. Então,
juntando tudo, nós temos essa expressão longa aqui, que rearranjada resulta nessa expressão. Muito bem. Nessa expressão que está aqui, aparece esse RD1 no efeito Miller. Como eu já tinha discutido. Então, se a gente fizer esse RD1 pequeno, a gente mata o efeito Miller. E o RD1 é pequeno, porque ele está tendo esse paralelo aqui e tem esse GM2. Então, geralmente, esse RD1 é pequeno. Por ser pequeno, a gente mata, a gente elimina o Miller que está aqui. Bom, vamos ver mais um amplificador, que seria o dreno comum. Então, o dreno comum está aqui e nós vamos fazer uma simplificação. A primeira delas é que a gente tem, então, esse CGD do gate para o terra. Do gate para o terra, foi redesenhado aqui. Da mesma forma, a resistência de saída está da fonte do S aqui para o terra. Então, ele incorporou aqui, que está da fonte para o terra, junto com RL. E vamos fazer, então, análise pelo método do capacitor aberto. Então, quando a gente está fazendo análise do CGS, o CGD e o CL somem. Então, quanto que CGS enxerga de resistência? Bom, a gente vai usar o efeito multímetro, o efeito ohmímetro. A gente vai aplicar uma fonte aqui é a fonte, e ver quanto que circula de corrente. Muito bem, vamos equacionar. VS mais VGS, que é a tensão nesse ponto, dividido pela resistência da corrente, que seria essa expressão aqui. Da mesma forma, essa corrente que entra, GM-VGS, uma parte dela é o IX, e a outra parte passa em RL, que seria VS por RL, que está aqui. Então, juntando as duas expressões, a gente obtém RGS. Tá aqui. Muito bem. CGD é a capacitância, perdão. Para CGD, vamos observar a resistência que essa capacitância enxerga. Lembrando que a hora que a gente está fazendo a análise de CGD, os demais capacitores são eliminados. Quando a gente elimina CGS, CGD, nesse ponto, vai enxergar só o RSIC, que está aqui. Para fazer a análise de CL, nós vamos tirar os demais capacitores e zerar a fonte independente. Com isso, o CL vai enxergar RL e a resistência aqui da fonte. Como já tinha visto antes, seria 1 sobre GM. Então, a expressão como um todo está aqui. Bom, com isso, encerramos a análise desses amplificadores. Fonte comum, gate comum, dreno comum e cascode. Obrigado.